Olá, ele é médico e contador de causos. É casado, tem 3 filhos e 3 netos. Nasceu na roça, perto de Uberlândia. Pelo que eu pude perceber, é bom não só como médico, mas também de negócios. Olá, Dr. Pratinha. Eu quero que o senhor já conte pra gente um daqueles seus causos. Comece contando aquele causo da fazendeirada. A gente, quando se estabelece como contador de causos, é bom porque os causos chegam a gente. Às vezes eu tenho que garimpar, mas às vezes eles chegam pelas pessoas. Então, quando eu cheguei em Araçatuba e comecei a fazer as crônicas na comarca, já me contaram esse folclore de Araçatuba, né? Uma turma de pescaria que vai para o Pantanal ia para o Pantanal todos os anos, e sempre eles iam com um programa, tinha uma mulherada que passava em Campo Grande, que ia junto e coisa e tal. Peraí, então os fazendeiros saíam daqui, iam para suas fazendas e já passavam em Campo Grande e pegavam umas mulheres de programa, é isso? Não é bem fazendeiros, eram pessoas, pescadores. Pescadores. Né? Tinha fazendeiros no meio, naturalmente. Então, numa data marcada, as mulheres resolveram fazer uma surpresa. As esposas? As esposas. Dos pescadores e fazendeiros. E anunciaram na véspera, nós vamos também. Então foi aquele rebuliço, né? Liga para Campo Grande, cancela o programa e coisa e tal, e foram para a fazenda, para a pescaria com as mulheres. Quando chegam, o primeiro que o caseiro abordou, disse, esse ano vocês trouxeram uma putada fraca, hein? E eram as esposas, que eu gosto muito. Eu quero saber por que Dr. Geraldo da Costa e Silva virou Pratinha. Porque eu nasci no Prata. O que é o Prata? É a cidade do Prata, por causa do Rio da Prata, no Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia. Então eu nasci na beira do Rio da Prata, na zona rural da cidade do Prata. Mas o senhor já era Pratinha lá ou virou Pratinha aqui? Não, virei Pratinha em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Uma coisa que me chamou a atenção, o senhor é pluriapto, né? Porque conta causa, é médico e foi o primeiro presidente da AIA. Eu quero uma coisa boa ou duas que o senhor fez nessa época. Eu sempre fui tarado por futebol, né? Eu em Ribeirão Preto era fanático pelo Botafogo, então até morando em Araçatuba eu saía daqui para ver jogos do Botafogo. Para quem não sabe, Ribeirão Preto tem o Botafogo de Ribeirão, é isso? Exatamente. Então, com isso, Araçatuba não tinha um time profissional. E no começo eu achei Araçatuba muito ruim como cidade. Então, foi em 71. Eu cheguei aqui em 71. E nós fundamos a AIA no dia 15 de dezembro de 72. Não vou contar a história, que é longa, mas eu cheguei numa cidade que eu achei que era ruim. O que eu devo fazer? Eu tenho que ajudar a melhorar. Claro. Então, tudo que eu fiz até hoje foi para melhorar a minha vida e melhorar a vida das pessoas e da cidade em que eu vivo. Mas eu quero uma coisa que o senhor fez que melhorou a AIA naquela época. Nós montamos um clube, eu me tornei presidente, com um pouco de conhecimento de futebol e com um pessoal muito bom ajudando, né? O Aimoré de treinador, o Zé Pedro, o César Bombada, Juraci Violato. Com esse pessoal, nós trabalhamos muito, conseguimos juntar uma garotada na região, quando não existia empresário ainda, certo? Então, você acenava, os garotos vinham. E nós demos, assim, grande impulso para esses garotos fazerem carreira. Então, hoje, todos são meus amigos, aparecem de vez em quando. Enquanto eu fazia pré-entrevista na casa dele, toca o telefone, obviamente, porque como pediatra ele tinha que ficar à disposição dos pais das crianças. Tarado que é pelo futebol, como é que o seu celular toca? É o hino do São Paulo. O hino do São Paulo. O senhor sempre foi São Paulino?
Não, me tornei São Paulino em 1957. Não, mas não já faz bastante tempo. Sim. O senhor disse assim, hoje futebol é negócio e na maioria das vezes escuso. A imprensa está cansada de noticiar as falcatruas da direção da CBF, da FIFA, da Conmebol, então, e nos clubes também, tem dirigente que se enriqueceu, a exemplo, falar nome é até ruim, mas o presidente do Vasco e outros lugares aí, quer dizer, gente que se enriqueceu no futebol, e da onde? Fazendo negociatas. Do futebol para a medicina, além de ter o seu consultório como pediatra, o senhor foi presidente da Unimed por 6 anos. Conte uma ou duas coisas boas que aconteceu durante sua gestão. Não, em Araçatuba, eu estava na primeira diretoria que começou a construção do hospital, desde a compra do terreno, a aprovação, com o doutor Maurício Andrade e o Hélio Poço na época. E depois disso, eu sempre participei da evolução desse hospital. Então, eu digo sempre que cada tijolo daquele hospital tem meu DNA. É? Nós trabalhamos muito, não só meu, de muitos colegas, né? Do Alfredo, do Hélio, do Maurício Andrade. Falar nisso, um abraço para a Fátima Andrade, que é nossa telespectadora assídua, e que aí já vai a nossa homenagem para o Maurício, então, que participou minha bastante. Grande amiga, e o Maurício foi um companheiro que eu tenho muita saudade de tudo, principalmente pela capacidade de trabalho dele. Mas parece que vocês fizeram alguma coisa durante essa presidência muito boa, não fizeram? Assim, a Unimed cresceu muito, não só fisicamente, mas em número de usuários. E hoje, o hospital da Unimed, que é a maior obra que nós fizemos, é uma referência regional e, quiçá, além da região. Nem tudo são flores. O senhor disse assim, tem alguns inimigos médicos dos quais me orgulho. Quem dirige, lidar com médico é muito difícil. Lidar com gente é muito difícil, extremamente difícil. Agora, com médico é pior. Porque grande parte dos médicos se endeusa, acho que estão acima do acima. Certo? Então, falta um pouco de humildade para alguns e no trato com esse pessoal a gente tem atritos e defende posições e assim, inflexivelmente, e você faz inimigos com isso. Falando em grande médico, um dos meus prediletos vistos de longe é o Drauzio Varela. E ele escreveu, que eu vou ler até para lá, recentemente, assim, sobre o problema de trazermos médicos de fora, porque não temos médicos aqui no Brasil que queiram ir para o Acre, por exemplo, pelo SUS. É melhor um médico com formação medíocre, mas boa vontade, do que não ter nenhum. De um lado, estão as associações médicas cobrando a revalidação dos diplomas obtidos no exterior. E de outro, o governo que apresenta o programa como a salvação da pátria. Qual a sua posição? Eu acho que o programa do governo, antes de salvar a pátria, é eleitoreiro. Certo? Eleitoreiro. Ele fala isso também, claro, no artigo. Porque está chegando a eleição e vai sensibilizar muita gente. Uma cidadezinha que não tinha médico, vai ter, Braúna vai ter um médico, eu fiquei sabendo esses dias. Então, realmente, o Drauzio tem razão, porque é melhor você ter uma coisa pequena do que não ter, certo? Mas basicamente o que eu quero saber é assim, conversando com médicos, eles acham absolutamente injusto que se um americano vier para cá e a nossa lei de trânsito for diferente, ele tem que se adequar à nossa lei de trânsito, assim como quando nós vamos para lá. E que os médicos vindo de lá teriam que fazer esse exame de revalidação do diploma. Em qualquer lugar do mundo você tem que revalidar o diploma. Esse pessoal vem... e numa situação muito diferente, é um relacionamento do governo brasileiro com uma ditadura, né? Que esse pessoal vem trabalhando para o governo receber o dinheiro, eles vão receber uma migalha do total, certo? Então, eles tinham que estar aqui no Brasil também dentro da lei brasileira, com fundo de garantia, com registro em carteira, como todos os médicos que são... contratados pelo governo e pelas instituições. Mas eu quero saber assim, se nós precisamos de médicos no Acre e não há médicos brasileiros que queiram ir para o Acre ganhando aquilo, não é melhor, vamos tirar o caráter eleitoreiro, não é melhor, do ponto de vista do paciente,
que venha um médico, ainda que esteja trabalhando em regime de escravidão, digamos assim, para socorrer aquele paciente, do que não haja médico nenhum? Sem dúvida é melhor. Só que o Brasil podia ter resolvido esse problema. No começo, quando eu me formei, o médico tinha uma carreira igual do promotor, do juiz. Então, o juiz, o que acontece? O juiz vai para uma cidade pequena, mas já ganhando um salário alto. Ele sabe que ele tem um plano de carreira, ele vai ficar ali 3 anos, 4 anos, 5 anos que seja. Quando os filhos começarem a crescer, ele já está indo para um centro maior. Então, tem uma perspectiva. O médico não, se vai para um lugar desse, ele se enterra ali ou tem que ir embora. Agora que os filhos atingirem a idade escolar, ele tem que se mudar. Então, mas para resolver agora, porque a gente sabe que, por exemplo, o professor, esses dias eu entrevistei alguém que morou no Japão 20 anos e me contou que o único profissional para o qual o imperador se curva é para o professor primário, porque é a semente da sociedade, está lidando com a semente da sociedade. Nosso plano para professor também é uma vergonha. Então não vamos refazer aqui, porque não somos o prefeito, nem o governador, nem a presidenta da República. Mas a minha pergunta é, neste impasse específico, é melhor mandar um médico cubano para o Acre sem essa revalidação ou não? Eu acho que é valoroso. É valoroso. Como é, já que a gente está no campo de política, como é aquela sua comparação entre a visita da Dilma ao cabeleireiro e as cirurgias de apêndice? Isso foi publicado aí num site, que uma ida da Dilma ao cabeleireiro, o custo daria para pagar 138 operações de apendicite pelo SUS. É mesmo? O médico pelo SUS recebe uma ida da Dilma ao cabeleireiro pagaria quantas cirurgias 138. de apêndice? 138. Não sei se a conta está correta ou não, isso o senhor leu, né? Falando nisso, vamos trazer para o local. Como é que o senhor vê Araçatuba desde que chegou aqui em 1971? Faça aquelas comparações de números. Araçatuba eu sempre reputei nesse tempo todo como politicamente infeliz. Infeliz. Nós assistimos as cidades da região progredirem. Quando eu vim para Araçatuba, eu fiz pesquisas de mercado, naturalmente. Então, Araçatuba tinha 108 mil habitantes, pelo censo de 70. Rio Preto, 113, 5 mil de diferença. E Bauru, 125. Sim. Todas elas foram e nós ficamos. Porque nós nunca temos representantes. Aqui, chegar para a eleição, aparecem 1000 candidatos, diluem os votos, pulverizam. Os candidatos de fora vêm aqui, levam os votos. Como é que chama o palhaço lá? Esse que... Eu esqueci o nome, o Tiririca? Tiririca. O Tiririca levou 6 mil votos aqui na eleição. Nunca veio Araçatuba. Quer dizer, o povo é ignorante demais. Então, mas o senhor é a favor do quê? Que a gente, por exemplo, decida previamente, faça, sei lá, um plebiscito, não sei se é essa a palavra correta, para descobrirmos quem é que nós queremos que seja o nosso representante no âmbito federal e quem é que a gente quer que seja no âmbito estadual. Isso seria ideal, mas como é que você vai conseguir? Porque as siglas partidárias estão aí um monte, 29, foram para 30, não sei quantos, e são partidos de aluguel. Sempre vem um carinha que se candidata aqui, ele sabe que vai ter 1000 votos para deputado ou 2000 votos, mas é bancado por um outro deputado federal de outra região que vem cá e põe um dinheirinho. O senhor se arrepende de ter escolhido Araçatuba? Não, absolutamente, porque era ruim e eu ajudei a melhorar. Inclusive sendo presidente do Clube dos Médicos. O que o senhor fez lá? Aquilo ali era um local de extravasar o cansaço, e ali nós fermentamos amizades muito importantes. Não, mas eu quero saber fisicamente, o que o senhor melhorou? Sim, fisicamente fiz estacionamento, quadra de tênis, piscina de biribol. E como secretário municipal de saúde, durante a gestão de que prefeito? Cinti. Cinti. E depois com Tinte também. Nisso aí, Araçatuba praticamente não tinha uma saúde pública. Tinha um pronto-socorro que a prefeitura tinha ajudado a montar na Santa Casa, tinha 3 PAS aqui na cidade, no TV... PAS significa? Posto de Atendimento Sanitário. Tinha no TV, tinha no São Vicente e no Santana. E nós
no tempo que ficamos, 4 anos que ficamos, eu montei uma equipe maravilhosa, que o meu braço direito era a Marilena Ninomia, que hoje eu coloquei como administradora do Hospital da Unimed, que é uma pessoa de muita capacidade. Então, nós fizemos uma equipe espetacular e esse pessoal trabalhava de dia, de noite, nós conseguimos melhorar Araçatuba na saúde no que era possível. Nós, na ocasião, privilegiamos o atendimento, a assistência materno-infantil. Para a gente terminar esse bloco, eu quero que o senhor conte aquela historinha que o doutor Donizete contou da dona Cotinha. Isso foi na zona rural de Palestina. Eu não me lembro agora do nome do marido da dona Cotinha, mas um sujeito já passado dos 60 anos. E chegou uma empregada na fazenda, uma mulata bem fornida e coisa e tal, e o seu Cotinho lá, ele se entusiasmou, né, com aquele monumento. Então, ele jogou umas palavrinhas, tá, e pegou. E uma noite ele combinou de ir ao quarto da mulata. E a casa de fazenda, sabe aqueles corredores compridos, né? Lá pela madrugada, dona Cotinha dormindo, ele se levantou devagarinho, pé ante pé, saiu pela porta, foi pelo corredor devagarinho. Quando ele bateu na porta, ele teve assim, o insight de dar uma olhada para ver se estava tudo limpo. Viu a dona Cotinha postada na porta do quarto, olhando para ele. Aí ele se atirou ao chão, de gatão, de 4, aí começou a fazer movimentos. Coisa meio de louco. Assim, berrar como um boi, dar cabeçada na porta. Tá? A dona Cotinha, o que foi isso? Eu estou sonhando que eu era um boi. Tá? Não, tudo bem, vem dormir. Amanhã a gente manda a vaca embora. Amanhã a gente manda a vaca embora, é ótimo. Questão de opinião, volta já. Estamos entrevistando Pratinha, o Dr. Geraldo da Costa e Silva, que é, eu não sei se acima de tudo, no meio de tudo, um contador de causos. Doutor Pratinha, como é que o senhor foi parar na Academia Araçatubense de Letras? O senhor foi um dos fundadores? A Araçatubense, eu falei brasileira, de vez em quando eu falo brasileira, na Academia Araçatubense de Letras. Eu comecei a publicar umas crônicas no jornal A Comarca, assim, para ter um compromisso. Eu sou indisciplinado, né? Então para todo sábado eu fazia uma crônica, exatamente para contar os causos que eu tinha recolhido do Prata. Eu contava para a turma no clube, em outros lugares, o pessoal rachava de dar risada, então eu resolvi falar, eu vou escrever isso para ficar, porque um dia eu morro aí, fica esses causos, meus filhos não vão ouvir isso e tal. Socializou os causos. Isso, então. Aí comecei a fazer e o pessoal assim, teve uma acolhida muito boa na população, o pessoal me telefonava e coisa e tal. Fui publicando, então, eu comecei com a intenção de publicar 20. Eu publiquei na Comarca 156 crônicas. Sei. Aí assim, bem variadas, não só causos, né? E quando chegou num certo ponto, o pessoal o João Francisco de Arruda Soares, que começou a me incentivar. Rapaz, vamos fazer um livro e coisa e tal, papapá. E tanto me falou que eu resolvi. E o livro é assim, muito modesto, foi feito artesanalmente, praticamente, numa editora que nem existe mais. E saiu aquele. Foi uma acolhida muito boa. Então, umas crônicas que sobraram, eu fiz um outro depois. Sei. E depois, não tinha intenção de fazer mais, mas eu sou um leitor voraz. E leio, você lendo, ler é bom demais, porque quem lê nunca está só. Falar em ler demais, o senhor escreve bastante também. Quantos livros já? 9. Há quem diga, eu já ouvi esta crítica a Araçatuba e o senhor pode nos dizer que o senhor veio de fora. Eu já ouvi, toda vez que há alguém lançando um livro, alguém que diz assim, parece-me que Araçatuba tem mais escritores que leitores, tem? Pois é, então, você falando da academia, a academia foi a culpada disso. Ah, é? A academia incentivou muita gente a criar coragem
de publicar o que tinha. Mas passa por uma peneira, esse estímulo da academia passa por uma peneira ou ela incentiva todo mundo a escrever? Não passa pela academia, porque quando o pessoal que escrevia alguma coisa via que eu publiquei, outro publicou, eu vou publicar também. Vou publicar também. Certo? Então isso aí, eu creio hoje que Araçatuba, em relação à população, realmente é a cidade que mais publica livros no Brasil. Publica livros. Mas o senhor foi parar na academia como fundador, como é? Então, quem começou o movimento, o pessoal do Toledo andou fazendo as pesquisas, e o Célio Pinheiro. E com a Odete Costa, que começaram a coisa. Eu publiquei, quando eu estava nessa fermentação, eu publiquei o primeiro livrinho. Então, eles estavam precisando de gente para fazer academia, porque nós começamos com 15 fundadores. Como é que o senhor apura a sua técnica? Pois é, isso é um processo não planejado que foi acontecendo. Eu inventei muito jeito de fazer crônica, de juntar causos da mesma natureza, por exemplo, histórias de lua de mel. Então, com isso eu já fiz várias crônicas de história de lua de mel, que tem histórias assim muito interessantes. Então, vou juntando vários assuntos e histórias de procissões, o que aconteceu em procissão. Mas o senhor fala que o senhor gosta muito de escrever sobre pessoas que viveram e não só que passaram pela vida. Eu gosto muito de fazer perfil de pessoas interessantes. Pessoas simples, como eu fiz do Dr. Pacheco recentemente, do Dr. Eumano Brandão. E eu já fiz assim, acho que uns 60 perfis de pessoas até desconhecidas. Eu fiz do Puskas, que foi um extraordinário jogador de futebol. Fiz do Meneghetti, o bom ladrão, certo? Então, eu fiz do Dioguinho. O senhor já me disse que o seu escritor predileto, desses que ficam por perto, que ficaram por perto, é o Maurício Aguiar, é isso? Aqui em Araçatuba, o Maurício Aguiar e o Lorival, Hamilton Lautschlager. Nossa, esse sobrenome é difícil, né? Como é que era a sua relação com o Maurício? Uma amizade muito gostosa. O Maurício era uma pessoa doce. Maurício Aguiar, né? Isso, Maurício Aguiar. Uma pessoa doce, uma pessoa muito culta. Então, eu gostava demais de conversar com ele. A gente saiu algumas vezes para jantar e teve um fato interessante. Nós tínhamos combinado de comer um bacalhau, que ele gostava muito de bacalhau. E foi passando o tempo e nunca dava certo. Uma terça-feira eu acordei de manhãzinha, 7 horas, para ir para Cacilda. Hoje nós vamos comer o bacalhau com o Maurício. Fui para o consultório trabalhar, às 10 horas da manhã me ligaram para o Maurício foi encontrado morto na cama. Deitou, dormiu. Então não deu para o bacalhau. Para o Lorival não ficar com ciúme, Lorival, vamos falar do Lorival também. O Lorival é meu amigo de 50 e tantos anos, desde Ribeirão Preto, meu compadre, padrinho de um filho meu, e uma pessoa também que nós cultivamos a literatura igualmente. Né? Ele é neurologista? Neurologista. Então, é uma pessoa muito culta, inteligente, um papo muito bom. E a gente leva sempre um papinho regado a chopp, muito gostoso. Uma outra pessoa que apareceu na pré-entrevista foi a Odete Costa. Inclusive, o senhor a adjetivou falou que ela era muito o que mesmo? A Odete era uma pessoa tinha carência afetiva. Carência afetiva. Então, a gente deu muito afeto a ela, era uma amiga assim, muito, muito legal, a gente saiu junto várias vezes. E na academia, ela era diferente com ela, era uma alegria, ela sempre levava um vinho, uma comidinha, aquilo, a reunião de academia é coisa chata. É chato? Muito chata, porque tem requerimentos, tem correspondências, tem não sei o quê, então, certo? A parte técnica é muito chata. Então, a Odete dava um tempero especial a isso e, como ela sempre era muito divertida, certo? O que o senhor me disse mesmo sobre os Mormons? Os Mormons dizem que todo homem tem que ter uma causa grandiosa na vida. Qual é a sua? Ou qual tem sido a sua? Ou qual foi a sua? A minha é ajudar a melhorar as coisas. Onde eu passo, e assim, diz o seguinte, quem quer fazer melhoras, tem de começar melhorando a pessoa que ele vê no espelho. Certo? Então a melhora começa com a gente. E a gente tem que, então, eu procuro melhorar o ambiente que eu vivo, da maneira
possível. Qual é aquela metáfora que o senhor me disse sobre a vida como viagem? A vida é uma viagem de trem, que você vai passando por várias estações. Então, emendando essa história, eu digo assim que a gente tem que levar na vida o mínimo de bagagem possível. E tem umas bagagens que são pesadas. Cite umas, duas. Pesadas, a tristeza, a mágoa, né? A vaidade. A vaidade é pesada também. É pesada. E as leves são a humildade, a simplicidade, então a gente vai a lealdade. jogando. Então, as ruins você vai tentando jogar nessas estações ou algum aterro que aparecer na estrada, certo? E essa viagem não tem volta. Eu achei interessante que o senhor fez uma relação que até os bens materiais que o senhor amealhou ao longo da vida, o senhor anda querendo se desfazer deles, é isso? Eu já estou me livrando da ganância e do egoísmo. Olha que bom, porque diz que a ganância se alimenta de ganância, né? Exatamente. Então, a pessoa sempre quer mais, né? Então, eu estou me livrando disso. Aliás, eu gosto muito disso. Diz que o antídoto para a ganância é o contentamento. Exatamente. Então, a gente vai se desfazendo. É claro que tem que beneficiar os filhos, a gente sempre está ajudando os filhos, mas eu trabalhei muito, amealhei mais do que eu precisava, certo? E também eu não tenho, assim... Não tive frustrações, talvez porque os meus sonhos e as minhas metas fossem modestas. Será? É verdade. E os sonhos também não foram também muito grandes. O senhor disse assim, prefiro palestras filosóficas a palestras técnicas. Isso até em relação à medicina, porque quando eu vou num congresso, sempre há uma palestra filosófica espetacular. É claro, tudo é interessante, mas eu prefiro as filosóficas porque mexe mais com a gente. No sistema Unimed mesmo, eu assisto muita palestra filosófica, né? Eu assisti uma palestra, inclusive, do professor, que eu me lembro, não estou lembrando agora. Tudo bem, que falava sobre? Falando sobre as crianças. Professor de pediatria, ele diz o seguinte, se as crianças soubessem o poder que elas têm, elas dominariam o mundo. Era só de separar, todo mundo falar, hoje nós não vamos almoçar nem jantar. As mães ficam loucas, dão tudo para que a criança quer, para a criança comer. O senhor disse também que o senhor é muito dedicado aos amigos. Fale dessa dedicação, daquele pessoal que vem todo ano. As amizades eternas, a gente tece nas rodas, no trabalho, na escola e principalmente na mesa de boteco. Então, eu nunca soube, isso não sou eu que estou falando, mas nunca soube de alguém que fez uma amizade perene tomando leite junto, né? Mas tomando uma cervejinha, isso então prospera, certo? Então, esses meus amigos são amigos assim de 50 anos, que todo ano vem na minha casa e a gente se encontra também. É uma turma assim, coisa de 10, 12, mas assim, somos amigos, nos telefonamos. É uma pena que a maioria deles não usam as redes sociais, nem os e-mails, porque são todos jurássicos. Certo? São todos jurássicos. Não mas e-mail o senhor usa bem, porque nós trocamos, batemos bola por e-mail bastante. Eu uso, mas tem uma turma que nem e-mail usa. Eu só preciso fazer uma defesa de quem não bebe nada. Claro que isso é uma licença poética dele, porque eu não bebo nada e fiz poucos, mas bons amigos que também só tomavam leite, viu? Mas eu entendo o que o senhor quer dizer. E aquela frase da Anne Frank que o senhor me disse? Eu não me lembro inteira da frase, mas ela disse, ideia. Aquela menina, aquela maturidade aos 14 anos, ela disse o seguinte, que os mortos recebem mais flores do que os vivos, geralmente por remorso das pessoas. Das pessoas, isso é muito interessante. Aí o senhor citou que o Pixinguinha, a Raquel, como é que eles foram homenageados em vida? Pois eu sempre acho que as flores devem ser dadas em vidas como no samba do Nelson Cavaquinho, né? Mas a Raquel de Queiroz morava num prédio em Copacabana que os condôminos deram ao prédio o nome de Raquel de Queiroz. Foi uma homenagem espetacular. E o Pixinguinha, que morava em Olaria, também a rua em que ele morava recebeu o nome de Rua Pixinguinha. O senhor tem recebido flores em vida? Como é que vai sua vaidade?
A vaidade é uma coisa necessária. Não, tem recebido flores? Muitas flores. Muitas flores. E eu até falo para Cacildo, acho que eu vou morrer, porque tem muita gente me jogando confete, certo? Mas a gente recolhe o que plantou, certo? Sempre? O senhor acredita em justiça cósmica? A gente, no geral, sim, certo? Então a gente vai recolhendo o que plantou e a vaidade da gente é decrescente com a maturidade. Com a maturidade. O que eu quero hoje é levar. Para falar em vaidade é o seguinte, a vaidade, a glória, tem uma frase do Shakespeare, que ele diz assim, a glória é como um círculo que se forma na água. Você joga uma pedrinha e forma aquele círculo, ele vai crescendo, crescendo, e pelo crescimento ele se esvai em nada. Olha. Então a glória é isso. E a vaidade é a mesma coisa, que a glória faz a vaidade, certo? Então, eu vou diminuindo o que eu quero, Arthur. Eu quero gozar as alegrias por ter sido e jamais ser incomodado por não ser mais. O senhor sabe, uma pessoa que o senhor citou bastante e que já aí era um misto de gostar dele como amigo e admiração como médico foi o Hélio Metidieri. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre ele. O Hélio eu considero o médico mais completo de Araçatuba. Ele tem, às vezes... Hélio, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você na minha área. Então, o Hélio tem, assim, uns déficits de relacionamento, mas ele, como profissional, técnico... Dizem que ele é mal-humorado. Não é tão mal-humorado. Não, mas algumas pessoas falam. Às vezes sim. Mas é o jeito de levar também a pessoa, né? Então, o Hélio é um sujeito que faz muito bem a clínica cirúrgica, faz tecnicamente praticamente perfeito no campo cirúrgico e faz o pós-operatório, coisa que eu não conhecia. Quando eu vim para Araçatuba, em Ribeirão Preto, a nós pediatras que fazíamos o pós-operatório das crianças operadas, certo? Então eu cheguei aqui e achei um médico completo. E assim, um companheiro e que foi uma retaguarda para eu poder trabalhar com tranquilidade esse tempo todo. E um sujeito que esteve de plantão 30 e tantos anos, 24 horas por dia, incessantemente. Para a gente terminar esse bloco, eu adorei aquilo que eu li no seu livro, porque é mesmo que o Milor Fernandes gostava de ler obituários? Isso aí foi o Jaguar viajando com ele no avião, e o Jaguar percebeu que ele estava lendo a folha de obituário do jornal. O Jaguar disse, Milor, você lê isso? Ele falou, rapaz, você devia ler também. Às vezes a gente acha muita coisa... Ele falou assim, às vezes a gente tem surpresas agradabilíssimas. Questão de opinião, volta já. Continuamos entrevistando o contador de causos Pratinha e o médico Geraldo da Costa e Silva. Eu queria que o senhor contasse aquela história que o médico Renato Pagan te contou sobre o romantismo. O Renato Pagan, nos primórdios do segundo casamento, ele foi fazer uma pescaria no Pantanal. Então, uma mulher nova... mas isso é história verdadeira? Então, a mulher, toda carinhos e coisa e tal, preparou toda a mochila dele, a roupa, toda a tralha para ele ir para a pescaria. E aquele romantismo todo, ele abria lá uma peça, tinha um bilhete, eu te amo, aquele negócio todo, né? E quando ele voltou, a mulher, vendo as coisas, falou, está faltando um par de tênis, um tênis mais usado, que você... esse aí eu dei para o pirangueiro. Você não usou? Não, eu dei para o pirangueiro. Aí ela falou, puxa, nesse está lá, você é o homem da minha vida, você é a pessoa certa da minha vida. Será que algum dia ele encontrou o pirangueiro? Não, nunca mais voltou lá. Eu vou falar alguns temas, eu quero que o senhor fale um pouco sobre eles. Eu quero um pouco da sua origem. Eu nasci na beira do Rio da Prata e lá vivi por é Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. Lá vivi por 9 anos. O meu avô tinha uma fazenda um pouco para cima. O meu pai, a gente morava na fazenda de um tio do meu pai, na Fazenda Alegria. E o meu avô
pescava todos os dias da vida dele. Certo? Então eu fui criado na beira do rio pescando, uma felicidade fora do comum. Quando meu avô não vinha, eu não pescava no rio, mas eu pescava numa lagoinha. Então eu com 7, 8 anos, eu pegava meus peixes todo dia, limpava e fritava e comia, certo? Hoje o senhor não pesca mais? Não pesco mais porque eu nunca mais tive tempo. Certo? Mas então, come peixe? Adoro peixe, né? Principalmente a traíra, que é o meu peixe predileto. E a meninice? A meninice, então, se completou no Prata, que nós mudamos. Tinha uma escola rural, que a minha tia dava aula. Foi uma coisa muito bacana. E nós mudamos para o Prata. No Prata, eu fui estudar no ginásio de São Luís. Jogava bola na rua, aquele negócio todo. Lá na fazenda, eu liderei a turma, com 7 anos de idade, 8. Fizemos um campinho, a gente jogava futebol chutando genipapo. Olha! Não tinha bola. Sei. Não tinha bola. A de borracha, quando a gente conseguia... Nunca ouvi falar isso, que eu acho, mas que tamanho é um genipapo? O genipapo é uma fruta desse tamanho, assim, tá? Tamanho de uma pera, assim, um pouquinho maior. Então, e mais arredondo, né? A gente chutava aquele negócio. O ruim é que só tinha genipapo na safra do genipapeiro, que era bem na beira do campinho. E quando a gente chutava, quando pegava um chute mais forte, ele se arrebentava e voava aquele monte de sementes, né? Fui para o Prata jogando futebol na rua e lá tinha o Largo da Matriz, ali tinha jogo de peão, de bola de gude. Então, tudo que o menino fazia, a gente brincava de pique à noite. Então, foi uma infância muito gostosa, certo? Os meninos roubavam frutas à noite, porque todas as casas tinham quintais enormes, cheios de árvores frutíferas. Eu nunca pulei um muro para roubar uma fruta. Então, eu ficava sentado, esperando. A fruta chegar até o senhor, aí o senhor comia a fruta? Também não comia a fruta. Ah, bom. Eu tinha, assim, eu era imbuído de uma religiosidade incrível, certo? E também seguindo os preceitos de honestidade que meu pai e minha mãe me ensinaram, certo? Então fiz o ginásio, E os hormônios, quando eles começaram a aflorar, assim, na adolescência? Eu estreiei na Zona com 14 anos, né? É mesmo? E se deu bem? Sim, nunca deixei de gostar. Então, a gente teve uma vida muito boa, jogava futebol, aí tinha os timinhos de futebol, tinha os campeonatos de futebol da cidade. E eu, fazendo tudo isso, eu fui um ótimo aluno no ginásio. Depois do ginásio, o senhor foi fazer o colegial em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Mas no ginásio eu terminei a 4ª série ginasial com uma média global de 9,45. Nossa, que beleza. Então, foi a segunda de todos os tempos, porque antes de mim teve um sujeito que eu admirava muito, o Roberto. Admirava e provavelmente invejava também, nunca tive inveja. Não? Então eu só tenho invejas positivas. Não, admiração, aquela admiração. Então, o Roberto, eu tinha uma inveja positiva porque ele jogava futebol bem demais. Foi o melhor jogador que apareceu e hoje ele é psiquiatra em Goiânia. Isso eu fiquei sabendo, sabendo. Nunca tive contato. Como foi a ida então para Ribeirão, onde o senhor fez o colegial e a faculdade? Depois de terminado o ginásio, então a opção dos pratenses era estudar em Uberaba. E eu falei para o meu pai, Uberaba eu não vou porque eu não vou estudar em colégio interno. Então os amigos me puxavam, o Leone quis me dar para Belo Horizonte, mas prevaleceu o Ronaldo, que era amigo meu, que até já faleceu, que foi lá em casa com o pai pedindo para eu ir. Que o Ronaldo era o segundo aluno da classe. Certo? Então, nós fomos para Ribeirão Preto. E lá, quando nós chegamos a Ribeirão Preto, com 15 anos, eu tomei o primeiro chopp no Pinguim junto com meu pai. Com 15? Com 15 anos, primeiro chopp, um só. Não sei se isso é um bom exemplo, com meu pai e o Ronaldo e o pai do Ronaldo. Então, nós tomamos com os nossos pais. Certo? E aí começou a vida em Ribeirão Preto. Fiz o colegial no Otoniel Mota, entrei na faculdade direto, na USP, né? Na USP. E aí os tempos de faculdade? Foram maravilhosos. Maravilhosos. Né? Maravilhosos. Eu fui um aluno, assim, vou dizer, mediano, porque eu optei por viver um pouco também e adquirir uma cultura melhor. E participei de tudo. Foi um tempo da bossa nova, foram os anos dourados, certo? Então, eu tive uma vivência muito grande de centro acadêmico. Falando em ano dourado, agora a gente vai entrar na Cacilda, a esposa. Mas antes, conta como é que o Rubem Braga apresentou alguém para o Vinícius de Moraes. Bom, o Vinícius de Moraes esteve com a gente no centro acadêmico. Né? Inclusive, tem uma frase dele, que eu vou até citar depois, que ele apresentou para a gente, ele com Baden Powell e a Thelma Soares, eu, Chico Velho, Aroca,
aqueles meus amigos inseparáveis da Ordem do Cão. Vai, qual é? Então, ele mostrou o samba da bênção, que ele estava fazendo, mostrou aquela. A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Bacana. Então, a encontro com a Cacilda para mim foi a arte do encontro. Antes do encontro com a Cacilda, como é que o Rubem Braga apresentou aquela mulher linda pro Vinícius? Ele apresentou a Lila Boscoli, irmã do Ronaldo Boscoli, que era uma mulher maravilhosa, apresentou o Vinícius de Moraes, falou: Lila, esse é Vinícius de Moraes. Vinícius, essa é a Lila Boscoli e seja o que Deus quiser. Ele não sabia que ia dar coisa. Ia dar coisa. E a Lila foi a terceira mulher do Vinícius de Moraes. Então vamos agora para outra mulher com a qual ia dar coisa, mas dessa vez com você, Cacilda. Cacilda eu conheci no Pinguim. Foi um sábado em que nós tomamos chopp o dia inteiro numa festa, um churrasco, que um grupo de cardiologia ofereceu aos formandos. Então eu terminei, eu tinha que passar pelo Pinguim. Passei pelo Pinguim à noite, sem tomar banho. No dia que eu saí, eu fui. Encontrei o Pazetão na porta do Pinguim. E o Pazetão nem bebe, mas o Pazetão estava interessado numa moça que estava numa mesa e a Cacilda estava nessa mesa. E nessa mesa estava a Zizi, que era minha amiga, morava no prédio em que eu morava. E o Pazetão disse: vamos tomar um chopp? Eu falei: Pazetão, eu não vou tomar chopp porque já tomei o dia inteiro e eu estou duro. Não, senta comigo ali, eu estou interessado naquela menina. Eu pago. Eu pago um chopp para você, senta lá comigo. Ele era tímido, né? Aí eu fui com ele e sentei perto da Cacilda, aquela menina bonita, de olhos verdes e coisa e tal. Eu, assim, conversei muito com ela, saímos de lá, fomos dançar no Centro Acadêmico da Odontologia. E eu tomei tanta cerveja aquele dia que eu acordei no outro dia e não me lembrava do nome dela. Mas ela me falou de um amigo comum e eu perguntei para ele e ele falou: fulano de tal, mora em tal lugar. E eu não mais a vi. Um belo dia, eu estou no centro acadêmico, eu morava perto, eu reservava as mesas para os meus amigos, a gente estava ali tudo, tinha uma brincadeira dançante e a nata das meninas bonitas de Ribeirão Preto, no centro acadêmico, certo? E eu tinha uma namorada nessa época. E estava lá, a minha namorada já tinha chegado, sentada na mesa, e eu no meio daquela turma, recebendo um, conversando com o outro, dou de cara com a Cacilda entrando no centro acadêmico. Eu falei: o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui. Você veio também para me encontrar? Falou: também. Mas olha que pretensioso. Aí eu disse assim: eu estou com a minha namorada ali, você quer ficar comigo? Quero. Então nós vamos sentar numa mesa ali em cima, porque num lugar a gente tinha um sobradinho assim, uma varandinha, eu coloquei lá uma mesa e tomamos Pernod aquela noite, certo? E eu nunca mais vi essa namorada, nunca mais me apareceu de lá para ela. cá, só Cacilda. Aí só Cacilda. E vocês sabem que nós passamos mais de 3 horas à beira da piscina dele, e claro que ele ostentou muitas fotos para mim ali, né? E umas namoradas bonitas. E eu perguntei: nossa, mas essa daqui também você namorou? Ele falou: nunca mexi com mulher feia. Com mulher feia. Eu também ainda seguindo o meu guru Vinícius de Moraes. Né? Você seguiu o guru. As muito feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental. Mas ainda eu quero que você me fale da sua relação com a Cacilda hoje. Eu gosto a sua fala sobre casal em restaurante. Pois é, eu com a Cacilda levei uma vida maravilhosa. Tenho levado, agradeço, né? Tenho levado. Agradeço a Deus por ter me colocado no caminho essa companheira, nessa arte do encontro que a vida é, certo? E eu até falo de boca cheia às vezes, para ela até gosta, eu digo: eu não jogo na Mega Sena porque eu já ganhei. Já ganhei uma vez, que maravilha. Eu não mereço ganhar duas, certo? Então, a Cacilda foi assim um complemento. É uma pessoa que eu tenho. Nós soubemos assim inteligentemente relevar certos defeitos, algumas diferenças. Mas vamos aos fatos que falam por si só. Eu vi uma história assim: há casais que a gente observa num restaurante jantando que ficam por 1h30 sem trocar uma palavra. Cada um usa o seu próprio celular para mandar mensagem de texto para os amigos porque não está aguentando aquilo ali. Você e Cacilda conversam muito? Eu só saio com a Cacilda, eu não saio com turma. Não, mas sai e conversa o tempo todo. Conta como é que são as viagens, vocês ligam o rádio? Ontem mesmo nós fomos ao barracão, tomamos lá um chopinho, comemos um peixinho, conversando sem parar. Mas nas viagens dá tempo para nós não colocamos nenhum CD, a gente conversa sem, não dá para ouvir música. E a criação de filhos, dos filhos? Isso é um capítulo todo especial,
porque os filhos a gente tem de criar com carinho e com limites, como eu te falei, mas tem muitas nuances, né? Os meus filhos, eu sigo para eles uma frase de um poeta cubano, José Martí, que diz o seguinte: hacer es la mejor maneira de decir. Fazer é a melhor maneira de dizer. Então, a gente cria os filhos da gente não com doutrina teórica, com exemplos. Certo? Então, como respeito às leis, respeito às pessoas, respeito à natureza, né? E isso também a gente tem um preceito, o preceito do jardineiro. O jardineiro diz o seguinte: as plantas novas você não pode aguar em demasia, tem que jogar pouca água para elas formar raízes mais profundas, que a raiz vai buscar água lá no... Então, isso é uma coisa assim que a gente também tem seguido. Os seus projetos e sonhos estão em dia ou estão minguando? Para te falar a verdade, eu nunca fiz muitos projetos. Não. Eu sempre fui, assim, projetos modestos. Eu fui vivendo. Porque a vida da gente é tão agitada e tão trabalhada que às vezes nem dá tempo. Mas hoje, como médico, o senhor continua na ativa como pediatra? Sim, mas trabalho mais de 10 horas por dia. E quer trabalhar mais quanto tempo como médico? Não, mas se for para escolher, o senhor acha que o senhor vai trabalhar até quantos anos? Eu falo para a Cacilda, eu tenho que trabalhar, eu vou ficar aqui em casa fazendo o quê? Fazendo o quê? Eu vou te chatear, vou te aborrecer. Agora, numa velocidade supersônica, nós vamos fazer seu raio-x. Eu dei umas palavras para o senhor pensar. Eu quero sua qualidade, melhor qualidade. Eu sou leal. Leal um só, não vai inflacionar, não. Vou falar mais. Então vai. Sou leal, tenho capacidade realizadora. E seu defeito? Defeito, eu sou um pouco centralizador e tenho uma dificuldade muito grande em perdoar os ingratos. Os ingratos. E os mesquinhos. O que é gostoso? Gostoso é boa leitura, boa música, o convívio familiar, estar com a minha... O que não é gostoso? Deixa eu só falar mais para você, os netos... Muito! Só pode falar uma coisa, o que é desagradável? Desagradável é esperar, é perder. É perder, gostei dessa. Arrependimento, o senhor tem algum? Eu devia ter trabalhado menos e viajado mais. Então, falando em viagem, uma viagem que o senhor fez e gostou muito? Há várias, mas Paris é o lugar assim que tem um magnetismo especial. E uma que quer fazer? Eu quero ir a Istambul e mais outros lugares também. Por enquanto. Um autor brasileiro, é tudo de um aqui. Machado de Assis. Um livro que o senhor recomenda que não seja seu? Germinal, de Émile Zola. E um conselho de pediatra para pais? É isso que eu falei, que é como criar filhos, né? E emendando para pediatra e para pais, tem um conselho de um padre, que eu não me lembro o nome agora, o Teodoro... Tudo bem, conselho é que nos interessa. Ele diz o seguinte: a melhor coisa que um pai pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles. É amar a mãe deles. Qual é a maior qualidade e o pior defeito de um pediatra? O pediatra, eu sempre achei que o cara que escolhe pediatria tem que ser assim intrinsecamente bom. Bom. Porque é cuidar da criança, é conviver com a família, com os avós, é uma vida gostosa, que você faz laços. Então o pediatra, mas eu já conheci pediatra também que e qual é o pior defeito, então? O pior defeito é a pessoa ser mal-humorado. Principalmente com criança. Exatamente. Né? Uma frase, o senhor tem? Bom, eu já te falei, assim, parodiando até o Michelangelo, o Michelangelo dizia o seguinte: as pessoas, se soubessem o quanto que eu trabalho e o quanto que eu me dedico, não diriam que eu sou gênio. Então, eu digo o seguinte, que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Mas não vem necessariamente com trabalho, né? Tem às vezes, mas tudo é trabalho, Arthur. O artista é um trabalhador,
qualquer artista, o cantor, o músico, certo? O compositor. Para a gente terminar, o que é que o senhor ainda quer da vida? Eu quero descer a rampa suavemente. E eu estava pensando, depois que você saiu, que eu também... Depois da pré-entrevista. Outra filosofia, eu quero fazer, a minha filosofia hoje de vida, e que eu vou propor a Cacilda, é a gente tomar a filosofia das grandes navegações, ir atrás das especiarias, ir atrás dos temperos. Foi um prazer entrevistar Dr. Pratinha. Até o próximo Questão de Opinião.